Neemias capítulo 2, irmãos. Estamos expondo esse livro, um livro tão importante, em um momento tão sério do povo de Israel. Neemias capítulo 2, a partir do verso 1 mesmo. Vamos trabalhar o primeiro bloco essa noite, do verso 1 ao verso 10. Domingo que vem a gente fecha esse capítulo do verso 11 ao 20. Todos acharam Neemias capítulo 2, versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta, eu vou explicando o texto, expondo à medida que a pregação avança, ok? Vamos orar então pedindo a iluminação do Espírito de Deus que é santo, está nesse lugar para iluminar o nosso entendimento. Espírito Santo, nós estamos aqui diante de Ti e pedimos que Tu ilumines cada coração aqui presente, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que em temor e em tremor nós possamos achegar ao trono da graça, da bênção, da sabedoria e do poder de Deus. Pai, que o Senhor fale profundamente a cada um de nós, que a Tua palavra seja viva, eficaz, poderosa, para transformar vidas aqui essa noite. Pai, não nos permita que saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Assim como o louvor, Deus, preparou o nosso coração, as orações, as confissões, para esse momento, ó Deus, tão sério, tão necessário, tão fundamental na vida do Teu povo. Alimenta-nos, alimenta a nossa alma, edifica-nos essa noite para que saiamos daqui, Deus, transformados pelo Espírito Santo de Deus, edificados, cheios de Ti mesmo, para a alegria do Teu povo, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, em nome de Cristo mesmo. Amém. Irmãos, todos os dias, de certa maneira, a gente tem grandes e pequenas tarefas para executar no nosso dia a dia. Há tarefas que são mais importantes do que outras, há tarefas que requerem mais fosfato da nossa mente, pensamentos, há tarefas que são mais árduas, outras são mais brandas, mais simples, mais no automático de serem executadas. Mas seja tarefas grandes ou pequenas, todos nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos que Deus nos oriente, por mais simples que seja a tarefa, por mais grandiosa que ela seja, Deus precisa nos guiar nesse dia a dia, nesse momento que a gente está tomando decisões e executando coisas na vida, porque a gente levanta já na segunda-feira no automático, mas biblicamente falando a gente tem que colocar na presença de Deus tudo aquilo que nós estamos executando. E o tema que eu quero tratar com os irmãos essa noite é: o que homens e mulheres de Deus devem aprender diante de grandes tarefas? O que você tem que aprender quando você estiver diante de uma grande missão que Deus te der, diante de grandes tarefas do qual Deus colocar nas suas mãos? E eu quero voltar um pouquinho do capítulo anterior, só para contextualizar, não só para os irmãos que estão estudando Neemias, mas para aqueles que nos visitam essa noite. Neemias, irmãos, tem um significado muito interessante que significa confortador, alguém que consola. E provavelmente foi o próprio Neemias que escreve esse livro. E ele era copeiro do rei Artaxerxes, um nome meio estranho e a função talvez meio banalizada. Você fala assim, se hoje a gente perguntasse para alguém, o que você faz na vida? Eu trabalho na Copa. Mas irmãos, essa função não é uma função tão simples como a gente pensa. Trabalhar na Copa é algo extremamente necessário, primeiro porque se a pessoa da Copa quiser te envenenar, te matar, basta ela colocar alguma coisa no seu cafezinho. Se ela quiser de alguma forma te prejudicar, ela vai lá e envenena um bolo, uma torta, um salgadinho. E nessa época não era diferente, o copeiro do rei era alguém extremamente de confiança do rei, porque naquela época se tramava muitas coisas para tomar o poder. Então, para se tomar o poder do rei, tramava-se a morte do rei constantemente. Então o copeiro do rei era alguém muito importante, de extrema confiança, alguém de elevado estirpe naquela época. Por quê? Porque o rei confiava. Se o rei pudesse morrer, quem morreria na verdade no lugar do rei era quem? Era o copeiro. Se ele comesse alguma coisa, experimentasse envenenada, quem morreria primeiro era o copeiro e não o rei. Então a vida do rei seria poupada. Esse é Neemias, o consolador de Deus, no palácio de Artaxerxes, numa função importante, como um grande copeiro, alguém de grande responsabilidade.
E ele está lá nesse palácio, bem, na sua vida confortável, e de repente chega um de seus compatriotas judeus e dá uma notícia muito ruim para ele. Ele fala: Neemias, a cidade de Jerusalém está destruída, os muros caíram, os portões foram queimados, a cidade está em miséria. Neemias então se quebranta com aquela notícia e ele se compadece dos seus compatriotas que estão naquela situação. Imagina aquelas catástrofes lá do Rio Grande do Sul. Você chega, sua cidade está destruída, tudo alagado, muros destruídos, portões caídos, muita lama, muita chuva, e você recebe aquela notícia. Neemias não ficou apático com aquela notícia. Ele não falou assim: bom, eu estou no palácio do rei, estou confortável, tenho uma posição importante, sou alguém de confiança do rei, que os meus compatriotas se virem. Ele não pensou assim. Ele se compadece daquela situação de Jerusalém, do povo de Israel, e começa agora jejum, oração, buscar diante de Deus, e ele chega diante do rei e faz um pedido. E o pedido que ele faz é exatamente para sair da sua zona de conforto e ir para o campo de batalha, vamos assim dizer. Será que cada um de nós, diante de más notícias, de catástrofes, será que a gente se comporta assim também? Saímos da nossa zona de conforto, e vamos para a batalha, vamos assim dizer? E eu comparo exatamente, é como se a igreja que nós recebemos, mais ou menos nesse sentido, uma igreja que estava fechada há um ano, que precisa de revitalização, que precisa ser plantada, e nós precisamos então sair da nossa zona de conforto, trabalhar para reavivar esse local, para reavivar essa obra, para reavivar esse trabalho. E o que você faria então diante de uma péssima notícia? Você estaria na sua zona de conforto ou você sairia para arregaçar as mangas? Então a gente vê Neemias como um reformador. A gente fala muito de reforma protestante. Um reformador após o exílio. O povo de Israel agora quer voltar para Jerusalém. Eles saíram do cativeiro da Babilônia, estavam presos lá por 70 anos, mas agora há um outro domínio de um outro império que prevalece, que são os persas. E os persas, ao contrário dos babilônicos, não prendiam o povo na terra deles. Eles falavam: podem voltar para a terra natal de vocês. Então o povo agora está voltando, mas encontra a cidade daquela maneira. E Neemias então está aqui pronto, irmãos, para restaurar uma situação nada fácil, muito, muito difícil. Então, irmãos, ele teve que basicamente tomar atitudes práticas de santificação, de jejum, de voltar-se para Deus. Nós vimos isso, por exemplo, no verso 8 do capítulo 1. Ele tem a esperança, porque a esperança da palavra de Deus do verso 9 aponta para um resgate do povo, para a restauração daquela cidade. Neemias está animado, apesar da situação que ele se encontra. E nessa exposição do que você tem que estar a aprender diante de grandes tarefas, eu quero ler os primeiros 3 versos, e aqui está o primeiro ponto do nosso sermão desta noite. Neemias 2:1 está escrito: no mês de Nisan, ou Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os portões foram queimados? O rei desconfiou que a tristeza de Neemias não estava normal. Não sei se você sabe, mas havia uma certa etiqueta para que o copeiro do rei permanecesse e aparecesse diante do rei. E a etiqueta era que ele tinha que ter um comportamento agradável, ele tinha que ter alguém com um sorriso no rosto, ele tinha que ser alguém que não poderia transparecer as suas emoções. No entanto, Neemias não conseguiu se conter. Ele estava muito triste, o seu semblante caído, e o rei logo percebeu que não era uma tristeza de doença física, mas era algo da alma dele. Neemias foi tomado de temor, porque ele precisava manter uma compostura diante do rei, mas o seu semblante não era mais o mesmo. Neemias não era mais alguém simpático, e ao deixar de lado a sua simpatia, ele transparece a alma para o rei e explica que o sepulcro de seus pais nada mais é do que um retrato trágico de uma Jerusalém em ruínas, de portas destruídas, queimadas pelo fogo e muralhas no chão. E no verso 4 o rei diz o seguinte para ele aqui, tá? O primeiro ponto, para a gente dizer: um homem ou mulher de Deus deve ter um coração quebrantado.
Se você quer ser alguém usado por Deus, se você tem uma grande missão, a primeira missão é ser alguém quebrantado como Neemias foi. Se Deus te dá uma grande tarefa, você tem que estar sensível, quebrantado para aquele que Deus há de te usar nessa grande tarefa. Esse é o primeiro ponto, versos de 1 a 3. Neemias é alguém que se quebrantou, expôs a sua alma e não teve vergonha disso. Mas a partir do verso 4 nós vemos um segundo ponto do que um grande homem ou mulher de Deus deve saber, é que ele deve saber que a boa mão de Deus está sobre você. Será que a boa mão de Deus está sobre você? A boa mão de Deus estava sobre Neemias e nós vamos perceber isso a partir do verso 4, onde o rei diz o seguinte: o que você me pede agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade e do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. No verso 9 ele diz o seguinte: então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Se a primeira coisa você precisa ter um coração quebrantado para uma grande tarefa que Deus te der, a segunda coisa que você precisa saber para uma grande tarefa é que a mão de Deus tem que estar sobre a sua vida. Você tem certeza se a mão de Deus está sobre você? E aqui eu fiz um destrinchamento sobre esse ponto, dizendo o seguinte: aprendemos que a boa mão de Deus está sobre nós quando colocamos tudo em oração. Nós aprendemos no último culto que dos 13 capítulos de Neemias, 12 fala de oração. E ele diz: então orei ao Deus dos céus. Irmãos, Neemias colocou isso, ele estava diante do rei. Eu imagino que ele deve ter feito uma oração curta, de certa maneira, com a mente, com o pensamento, ou talvez balbuciando os lábios, eu não sei como, mas ele diante do rei faz uma oração quando o rei indaga ele. A boa mão de Deus está sobre nós quando a gente coloca tudo em oração. E antes de responder a pergunta direta ao rei, Neemias ora. E aqui mostra piedade de duas maneiras de orar. Eu sei que tem gente que gosta de falar o seguinte: pastor, eu aplico 2 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Isso é bom. Você está no trânsito, você está orando? Ore. Você vai para o trabalho? Ore. Você amanheceu, está escovando o dente? Ore. Você está ali diante de uma mesa, de uma refeição? Ore. Pratique oração sem cessar, mas Jesus praticou uma oração reclusa também. Uma coisa não anula a outra. Jesus se retirava para orar, Jesus se retirava dos seus discípulos para praticar uma oração em secreto. Então Neemias tinha uma vida imersa na intimidade e na oração, mostrando que a oração é eficaz, porque nós somos homens fracos e oramos a um Deus que é forte. Então, quer saber se a boa mão de Deus está sobre você? Segundo ponto, ore, coloque tudo diante de Deus. Mas ele não apenas fez isso, a oração não anulou aquilo que Neemias fez de planejamento. Neemias aprendeu que a boa mão de Deus está sobre ele, envolve uma visão clara de trabalho. Orar não anulou ele planejar. Olha o que ele falou, vários pontos aqui eu vou tirar do texto que a gente leu nesses versos. Peço-te que o rei me envie ajudar, ele sabia para onde ele ia, para que eu reconstrua. Marquei um prazo, olha só, marcou um prazo com o rei, ele pediu carta para os governadores, ele pediu carta para que ele pudesse obter madeira, ele tinha um plano claro na mente dele: vou pedir ao rei cartas, vai abrir as portas para que eu tenha madeira, vou marcar um prazo com o rei aqui para que eu possa ir até Jerusalém e voltar. Neemias tinha um plano em mente, um alvo, ele tinha um propósito, uma missão, e isso não impediu ele de planejar as coisas. Ele aproveitou, na verdade, a generosidade do rei, solicitando essas cartas para que as fronteiras fossem abertas, para que ele pudesse executar o plano que ele tinha na cabeça dele. Então, irmãos,
Neemias era alguém extremamente piedoso, orava, mas isso não anulou o planejamento, o desejo, a vontade, os planos que ele tinha em mente. O texto não menciona quanto tempo decorreu entre o consentimento do rei e a saída de Neemias, mas Flávio Josefo sugere que foi mais de um ano. Flávio Josefo foi um grande historiador judeu, e ele sugere que Neemias, na verdade, entre o pedido da autorização do rei e a saída dele de fato do palácio, foi mais de um ano. Olha só, imagine ele um ano planejando, pensando que ele ia executar. Então a jornada de Neemias foi segura por causa da proteção de Deus, mas também porque ele tinha um plano claro em mente. Então, a partir de Neemias, irmãos, a gente entende que piedade não substitui preparo. A gente estava aqui no workshop do louvor, graças a Deus os irmãos estavam aqui, ô Messias, a gente fez um workshop aqui, sábado passado agora, ontem, né? Falando exatamente isso, né? Que a gente precisa sim das técnicas, a gente precisa sim do aperfeiçoamento, mas a gente precisa orar. E uma coisa não anula a outra. Tem gente que abre mão da piedade em detrimento da técnica, tem gente que só fica uma vida piedosa, mas não estuda a Bíblia, não se prepara. Uma coisa não substitui a outra, preparação não substitui piedade e vice-versa. Como dizia certo homem de Deus, ore e trabalhe. E a frase, a boa mão do meu Deus era comigo, verso 8, aponta para um Deus que abençoa, que protege, que provê, de certa misericórdia e bondade, conforme diz os salmistas, me seguirão por todos os dias da minha vida. Vou te fazer uma pergunta muito honesta e clara, você percebe que a boa mão de Deus está sobre você? Você tem clareza disso? Ou você não tem noção se a boa mão de Deus está sobre você ao executar tarefas? Um homem ou mulher de Deus precisa entender que a boa mão de Deus precisa estar sobre ele constantemente. Porque todas as coisas vão cooperar para o bem, sabe quando? Todas as coisas só cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E lá em João o que está escrito? Quem são aqueles que amam a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você não tem os mandamentos de Deus, você não guarda os mandamentos de Deus, você não ama a Deus e todas as coisas não vão cooperar para o seu bem. Mas como saber se a bondosa mão de Deus está sobre nós? Como saber se não é a disciplina da mão de Deus ou se é a bondade dele sobre a minha vida? Irmãos, aqui eu vou entrar num campo talvez de uma linha muito fina, muito tênue, para sabermos se Deus está conosco ou não. Por exemplo, a boa mão de Deus está comigo é porque tudo está dando certo? Então aí a bondosa mão de Deus está sobre mim? Será que tudo está saindo conforme eu quero, então a bondosa mão de Deus está sobre mim? Ou se tudo está dando errado, é porque Deus não está comigo, Deus está me disciplinando? Como saber se a bondosa mão de Deus está sobre mim? E eu quero tirar 3 exemplos aqui. Em primeiro lugar, a vida de Jesus. Jesus sofreu, irmãos. Jesus sofreu muito. E o fato de Jesus sofrer muito não significou que a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Então não é porque você está sofrendo necessariamente que a boa mão de Deus não está sobre você, entende? Jó é um outro exemplo que o próprio Deus na verdade elogia Jó. Jó sofreu muito, mas a bondosa mão de Deus estava sobre a vida de Jó. Paulo e os apóstolos também sofreram muito, mas a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Quer dizer então que tudo vai ter errado? Quer dizer então que eu tenho que estar sofrendo para que a bondosa mão de Deus estará sobre mim? Não. Quantas vezes também Deus não abençoou Paulo com as pregações? Quantas vidas não se converteram? Quantos líderes Paulo não formou? Quantas igrejas Paulo também não foi usado para plantar? As glórias que estavam sobre Cristo Jesus derramada por meio do Pai. Jó é exaltado no final da sua vida, ele tem filhos, os bens dele são recuperados. Então, irmãos, nesse mundo de pecado, de tristeza, de sofrimento, a bondosa mão de Deus tem que estar sobre você no dia da angústia, mas também no dia da alegria. Então não significa que se está dando tudo certo, parece que está saindo tudo conforme você planejou, significa necessariamente que a bondosa mão de Deus está sobre você. Ou que você está sofrendo agora nesse momento, que a bondosa mão de Deus não está sobre você. O fato é que você tem que tirar algumas conclusões e nessa linha fina que eu falei, tênue, em primeiro lugar você precisa crer que existe um Deus único verdadeiro. Porque se você não crê em Deus,
não tem como você crer que a boa mão dele está sobre você. Se você não crê em Deus, como você vai crer que a mão dele estará sobre você? Em segundo lugar, para saber se a bondosa mão de Deus está sobre mim, significa eu não apenas entender e crer nesse Deus, mas eu preciso me entregar ao governo dele. Uma coisa é você falar que crê no Senhor Jesus, crer como Salvador. Outra coisa é você falar que Ele é o Senhor da sua vida. E ser Senhor, irmãos, remete àquela época da escravidão. O que os escravos eram naquela época do Brasil, colônia? Eram escravos. Um escravo tinha direito, irmãos? Um escravo poderia falar para o seu senhor feudal e falar assim: senhor feudal, espera um pouquinho, o senhor está mandando eu cortar aquele feixe de cana, mas eu estou tão cansado, o sol está tão forte, deixa eu sentar aqui na beira desse rio, comer uma manga primeiro, depois eu vou. Ele tinha esse direito, irmãos? Um escravo não tinha direitos, um escravo tinha que se obedecer ao seu Senhor e aos comandos dele. Eu te faço uma pergunta: para que a bondosa mão de Deus esteja sobre a sua vida, você tem obedecido aos comandos deste Senhor? E também para saber se a bondosa mão de Deus está sobre você, envolve aspectos de qual você vai saber passar pelo vale da sombra da morte. Saber também que diante da bênção que Deus vai te dar, você não vai usar essa bênção para se afastar da presença de Deus. Quantos irmãos são abençoados, sei lá, com uma fazenda, com uma coisa e abandonam o culto público? Será que a bênção de Deus está sobre esse irmão, que agora tem uma fazenda e não tem mais tempo para Deus? Será que a bondosa mão de Deus significa porque ele adquiriu grandes terras, grandes propriedades, significa agora que ele vai abandonar as coisas do Senhor? Não! Deus vai continuar te abençoando, mas você deve usar as bênçãos de Deus para que isso possa prosperar, o reino dele, você possa ser usado por Deus e você possa avançar. Irmãos, Cristo teve a bondosa mão de Deus sobre ele o tempo todo, seja no sofrimento, seja quando Cristo foi exaltado, a boa mão de Deus estava sobre ele. Quer ser um homem ou mulher de Deus usado em grandes tarefas? Seja alguém quebrantado, tenha a boa mão de Deus sobre a sua vida. E por fim, o verso 10 diz o seguinte: mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Irmãos, um homem ou mulher de Deus deve saber que vai enfrentar, para executar grandes tarefas, enfrentará oposições. As coisas não vão ser fáceis, as coisas não vão ser tranquilas. E aqui, em primeiro lugar, ele fala sobre a identidade dos inimigos. Quem eram os inimigos de Neemias? Sambalá ou Sambalate e Tobias. E é interessante que Sambalate provavelmente era um governador de Samaria e Tobias era um nobre amonita. Pessoas influentes, resumindo. E esses inimigos de cargos influentes, de posições influentes, podem intimidar as pessoas por causa da força e influência que eles têm. É interessante, irmãos, que eles usaram exatamente os cargos de influência que eles tiveram para pressionar Neemias, para tentar de alguma maneira desanimar Neemias. Sambalate, este honorita, e Tobias, o amonita, todos eles, na verdade, usaram das suas influências para pressionar para que Neemias desanimasse. A gente não sabe, na verdade, a motivação, a Bíblia não deixa claro. Por que será que do nada eles estavam ali desanimando Neemias? Por quê? Mesmo a Bíblia não dizendo, irmãos, a possibilidade que existe é que, como Sambalate, ele tinha um alto cargo na cidade, ele era governador de Samaria, provavelmente ele estava com inveja de Neemias reconstruir Jerusalém. Ele não queria que Jerusalém fosse reconstruída, então talvez aquele sentimento invejoso fez com que ele tornasse inimigo, simplesmente sem sabermos o porquê. Mas não apenas talvez a inveja dele, mas simplesmente por causa das menções que a gente chama de ancestrais. Tanto moabitas quanto amonitas, irmãos, eram inimigos do povo de Deus, inimigos históricos. Por exemplo, Deuteronômio 23:3, eles foram proibidos de entrar na Assembleia do Senhor, a palavra de Deus nos diz. Sambalate e Tobias, na verdade, foram ajudados por muitas outras pessoas que não queriam ver aquela obra avançar.
Então a gente não sabe só da identidade desses inimigos, mas as atitudes que eles tiveram. Qual foi a atitude que eles tiveram? Não ficaram satisfeitos. Eles não queriam o bem do povo de Israel. Parece que o sucesso da obra de Deus deixou o inimigo desgostoso e furioso. E aqui eu conversando com um seminarista lá, nosso amigo Marciano, eu falei: Marciano, infelizmente as pessoas vão para o extremo de ignorar os inimigos da nossa alma, a carne, o diabo e o mundo. A gente talvez não fala sobre esses inimigos. E tem outras igrejas que enfatizam batalha espiritual, guerra espiritual, e tudo é batalha espiritual. Não, irmãos, a Bíblia fala dos nossos inimigos. E de repente a gente está levantando essa obra novamente, reerguendo os muros, reerguendo os portões, e o inimigo não vai ficar satisfeito com isso. Os inimigos da nossa alma, a carne, o diabo e o mundo, vão tentar de certa maneira minar os nossos esforços aqui nesse lugar. E Sanbalat e Tobias é apenas a expressão disso, lembra? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades. Então, talvez você está achando que aquele inimigo, aquele colega de trabalho seu é o seu inimigo, mas de repente é Satanás por detrás dele. De repente tem uma situação que você acha que é uma coisa comum, mas de repente é sim uma obra dos seus inimigos, dos inimigos da sua alma. Então o sucesso da obra de Deus vai deixar sim desgostoso e furioso aqueles que não amam os filhos de Israel. Olha só, eles não estavam interessados nos bens do filho de Israel. O diabo não está interessado no nosso bem. O mundo não está interessado no nosso bem. A nossa carne não está interessada no nosso bem. E esses inimigos então estavam aborrecidos, e mostra então a motivação deles. Eles não ficam sossegados quando alguém busca a Deus. Eles não ficam sossegados quando a gente está fazendo a vontade de Deus. Eles não ficam sossegados quando estamos buscando fazer aquilo que Deus nos determinou. E sabe, irmãos, Neemias sabe que o sucesso dessa obra depende de Deus. A gente vai ler isso mais para frente no versículo 20 desse mesmo capítulo. Portanto, quando você se deparar com uma grande tarefa, saiba de uma coisa: oposições vão aparecer, pessoas não vão ficar felizes. Mas qual que é a mensagem que eu quero deixar para você? Expresse confiança, confie em Deus que te chamou. Como homem e mulher de Deus, guarde esses princípios de alguém que é quebrantado diante de Deus, de alguém que sabe que a boa mão de Deus está sobre a sua vida, e que você vai enfrentar oposições diante de grandes tarefas, mas Deus é conosco, amém? Vamos orar?